cara o vídeo que eu tô, misericórdia. Maressa! Quanto tempo? Camilinha, boa noite. Ela vai entrar, hein, gente? Micheline. Tem aqui. Boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bom? Tudo ótimo. Olha, a gente estava falando aqui que a gente não tem nem roupa para vir nesse encontro. Você tá toda bonitona aí, todo mundo foi correndo passar rímel, passar batom. Tudo bem? Tudo bem, e vocês? Ah, tudo ótimo. Micheline, primeiramente, eu queria muito te agradecer. É uma honra ter você com a gente. Muito obrigada por disponibilizar o seu tempo. A gente sabe que você está na correria do lançamento do livro, que está bombando, diga-se de passagem. Mas é muito gratificante, um gesto muito bacana da sua parte, ceder o seu tempo para os seus leitores. Muito obrigada mesmo. É uma alegria estar com vocês. É uma alegria saber que vocês leram o livro, que vocês estão discutindo o livro. E mais ainda, me convidar. Essa coisa do autor distante, assim, não combina muito comigo. Então, sempre que eu posso e tenho tempo disponível, eu gosto de... Eu aprendo muito, na verdade, né, com a leitura de vocês. Aprendo muito sobre o que eu escrevi, porque essa ideia de que o autor sabe tudo sobre o livro, ela não é verdade. Um bom leitor, ele leva o autor a desvelar coisas que, pelo menos, acontece assim comigo. Que eu não sabia, que eu não tinha noção quando estava escrevendo. Certo. Então, Micheline, eu convidei também o Chico Ramírez, que é um baita sociólogo maravilhoso para conversar com a gente, tá bom? Eu vou dar uma... Também, se você pudesse dar indicações de algum livro. Quem tá falando? Ah, muito bom, de escritoras negras? Opa! Muito bom, aí a gente tá entendendo. Tá dando Ellen. Viviana, Rejane. Só tem leitoras aqui nesse grupo. Pronto, parou de dar interferência. Tava uma barulheira. Vou dar só uma introdução aqui, que eu sempre faço isso, tá, Micheline? Às vezes tem algumas pessoas que não leram, veio para te conhecer, então eu vou dar ali uma base só para as pessoas se ambientarem. Se eu falar alguma coisa que não condiz e também os nomes que são difíceis, você me fala, tá? Você me corrige, por favor. Então, gente, O Som do Rugido da Onça conta a história das crianças indígenas, né, sequestradas pelo Martius e Spix no início do século XIX, e isso realmente aconteceu. Então, a Micheline, ela conta essa história do ponto de vista das crianças, principalmente do ponto de vista da Imee. Falei certo, Micheline? Imee? Se pronuncia assim? Sim, sim. Eu vou ter que mudar a rede, desculpa te interromper, eu vou ter que mudar a minha rede, porque eu vi que está com a rede lá dos fundos da casa, e pode ser que caia no meio. Então, pode ser que eu saia, mas eu volto, tá? Tá bom, sem problema. Joia. Então, ela conta essa história no ponto de vista dessa criança, né, que é uma menina do povo Miranha, e ele é formado por 3 blocos, e eles são meio que entrelaçados, né, os relatos. Primeiramente, ali a gente tem o início descrevendo a criação do mundo na perspectiva dos miranhas, que é a coisa mais linda do universo. Eu achei fantástico. Tem trechos que reproduzem a visão dos viajantes, né, desses naturalistas.
E tem o próprio exemplo, que é o diário, né, do Martius. E tem a Josefa, essa jovem mestiça aí, que tenta saber seu lugar no mundo, né? Então, meio que passa por essas perspectivas. E aquela pergunta de sempre, né, que a Micheline deve estar cansada de responder, que eu gostaria muito de saber, porque eu realmente não fui a fundo, porque eu sabia que teria o encontro, então eu queria ouvir de você, e não de entrevistas que você já deu e etc. Eu sei que você também é historiadora, além de uma escritora maravilhosa. Eu queria saber como o seu processo de criação e a pesquisa intensa que você fez para compor o livro. E quanto tempo, mais ou menos, você demorou para escrever esse livro, porque ele é muito minucioso, né? Tem muitas coisas ali nas entrelinhas que você vê que é bastante histórico, então eu queria saber um pouco de você. Eu passei cerca de 3 anos escrevendo esse livro. Eu comecei em 2017, terminei ele em 2019, em 2020. Na verdade, em 2019 eu terminei ele, e em 2020 eu fiz só algumas modificações, basicamente na história da Josefa, e agreguei algumas informações naquela parte das manchetes de jornal, né? O meu processo de escrita ele é um pouco caótico, porque tem muita coisa acontecendo o tempo todo na minha casa, na minha vida. Eu sou mãe de 2 adolescentes e sou uma pessoa que trabalho em casa, né? Então, eu frilo. Então, a escrita ela vai se impondo nas frestas. Antes da pandemia, era muito mais fácil organizar isso, porque as crianças tinham escola presencialmente e eu tinha um privilégio, né, de eles entrarem de 11 da manhã na escola e saírem às 6. Então, de 11 às 6 era para tudo, para trabalho, para escrita, para tudo. Mas com eles, nesse momento da pandemia, que eles têm escola online, eles têm o período de escola, não é mais esse, é bem menor, mas eu tenho muito mais, tem uma domesticidade que me tira um pouco do meu prumo, porque antes eles almoçavam na escola, então isso para mim dava um grande adianto na vida, porque eu não precisava cuidar de almoço, ou assim, comia o almoço de ontem e congelava e tal. Com eles em casa, então tem essa coisa da vida doméstica que assim bate muito mal em mim. É uma coisa que eu sempre acho que é uma perda de tempo, sabe? Eu preferia não. Preferia realmente não. 2 membros. Eu estava lendo esses dias o diário da Virginia Woolf, ela falando alguma coisa a respeito de uma conversa que teve com uma amiga, e ela dizendo né, que o asseio é um valor, algo como incompreensível ou desnecessário. Só que eu não consigo ficar num lugar não asseado, não arrumado. Então, isso dá um tilt, porque rouba tempo da escrita, né? E olha que eu tô, assim, eu sou casada com uma pessoa que faz a sua parte, né? Mas mesmo assim
é cultural, a carga sobre a mulher é muito, muito maior, né? E, assim, tô eu aqui e tá o meu marido lá no escritório dele. Os filhos vêm para quem? Para pedir uma coisa que está perto do meu marido. Não vão pedir para ele, vão pedir para mim, né? Por mais que você tente e desconstrua isso, tem uma coisa que é sei lá, tem essa impregnação de coisas que a mulher é levada a ocupar. A Denise está dizendo que estamos juntas, saudade da... Então, nesse período do confinamento da pandemia para cá, tem sido muito instável o meu processo de escrita. Se antes já era instável, agora sim se tornou de um modo muito inconstante. Eu tenho um romance que eu estou querendo terminar e eu não consigo me concentrar. Tem toda a questão emocional ligada a esse momento que a gente vive. E olha que eu vou dizer que eu já simplifiquei. Do ano passado para cá, a gente já organizou as coisas aqui de modo a simplificar bastante essa carga de trabalho, essa carga mental. Mas ainda assim eu me sinto sobrecarregada. Então, a gente falar de autoria feminina, né, de escritora mulher, e não falar sobre esse aspecto, a gente jogar um pouco de areia, da poeira para debaixo do tapete, né? Então, é isso, assim. Eu tinha um ritmo de trabalho que foi interrompido pela pandemia e que a gente está já há mais de um ano e eu não consigo encontrar esse ritmo novamente. Todos os dias eu peno para conseguir colocar isso num eixo, mas eu realmente não tenho conseguido. Até agora, não. Não sei se eu respondi sua pergunta, eu me estendi. Não, maravilhoso, maravilhoso, é isso. Você começa a fala falando exatamente disso, dessa questão de quanto essa diferença, né? Do que é o processo de escrita ou criativo de um homem para uma mulher. Fantástico, fantástico. Maravilhoso. E eu não tinha pensado por essa perspectiva, né? E eu perguntei também sobre a sua pesquisa para compor o livro, porque eu fiquei sabendo, isso eu li, que você foi a uma exposição do Itaú Cultural, né? E aí você viu as crianças, as crianças miranhas lá, e você ficou encantada. E você ficou, como você é historiadora também, né? Você foi atrás para saber como que disso, de uma exposição que você foi, você escreveu um livro. Belíssimo, diga-se de passagem. Obrigada. Eu visitei essa exposição e eu estava seguindo o processo lá, né? A ordem cronológica da exposição, até que entrei nessa sala específica, que é uma sala muito bonita, onde há várias litografias, e essas em especial, da menina Miranha, do menino Juri e de um indígena adulto, Muxurana. Eu fiquei muito impactada, porque as imagens são realmente muito bonitas, mas são também, na mesma medida, muito tristes. Porque eu não sei se vocês tiveram a curiosidade de procurar as imagens das crianças, e na minha real, vez por outra eu coloco as imagens delas e quando eu li o texto de parede, eu fiquei muito
impactada, muito triste, né? Porque eu já conhecia aquelas imagens, eu não sei exatamente de onde, acho que de algum livro de história, mas eu não conhecia a história por trás das imagens. E eu fiquei muito chocada com o destino daquelas crianças. E eu não encontrei, né? Eu voltei naquele dia, eu voltei para casa e já fui pesquisar e eu não encontrei muita coisa. E virou uma obsessão. Até eu entender que essa obsessão era a obsessão da escrita, que eu precisava, de alguma maneira, contar essa história, foram, sei lá, talvez 1 ou 2 meses nisso. Eu colocava lá, e colocava, não encontrava muita coisa em português, aí colocava a busca em inglês. Até que eu resolvi começar a adquirir os livros, né, do Spix e Márcios. Foi super difícil, porque são raros, e aquela coisa, né, qualquer livro hoje é raro. Né? Um livro que foi lançado na década de 70, ele já é considerado raro, e você compra a peso de ouro. Eu tive que parcelar em trocentas mil vezes, porque foi realmente muito caro os 3 volumes, e porque eu também não achava nas bibliotecas. Então, houve toda uma coisa problemática para encontrar referências a esse respeito. Quando eu já estava escrevendo e era outro livro. Esse livro que eu estava escrevendo era outro livro, não era esse que vocês leram agora, era totalmente diferente. Eu estava precisando fazer uma descrição do castelo, e eu coloquei um pedido no meu Facebook, perguntando se tinha alguém ou na Alemanha, ou morando na Alemanha, que pudesse, em Munique especialmente, que pudesse me fornecer algumas informações. Aí foi quando a Márcia Huber, que é uma tradutora e se tornou muito amiga, muito próxima, disse, não, eu moro em Munique, o que é que você está precisando? Aí ela conseguiu para mim documentos em alemão, porque eles têm um grupo de estudos decoloniais em Munique, que se dedica, já se dedicou e se dedica também a refletir sobre o destino dessas crianças. Então, teve essa parte da pesquisa, uma pesquisa mais clássica, né, de pesquisa em livro, pesquisa em tese. Tem uma autora que se chama Karen McNaull Lisboa, é uma professora, que ela tem um livro muito bacana, que se chama Nova Atlântida, eu não lembro o subtítulo, e ela conta dessas rasuras que o Márcios faz na história das crianças, e que eu repito no romance. Então, eu fui montando o que eu chamo de Biblioteca da Onça. Eu não sei se vocês chegaram a ver, tem um vídeo que a editora fez, que eu apresento essa biblioteca, e essa foi uma parte da pesquisa. Falar nisso, nas próximas semanas, eu vou começar uma coisa caseira mesmo. Eu vou começar a ler trechos desses livros da Biblioteca da Onça. Então, eu estou planejando de toda semana ter um vídeo com um trecho de um desses livros. Uma outra parte da pesquisa foi conversar, ler e ouvir, principalmente, narradores indígenas. Foi uma parte muito importante da pesquisa, porque eu queria não incorrer no que eu considero uma falha de alguns romances indigenistas brasileiros,
ou de tema indígena escritos por brancos, que é de tornar toda aquela riqueza da cosmovisão indígena em folclore. Então, essa foi uma parte que eu considero muitíssimo importante da pesquisa. E a outra parte, que também, eu não sei se vocês, que virou a coisa exótica da escrita do livro, foi a minha incursão na ayahuasca. Eu nunca havia tomado ayahuasca. Eu estava com uma dificuldade com a minha narradora, porque por ela ser quem ela é, né? Tanto histórica quanto ficcionalmente. Uma menina, uma adolescente do século XIX, que não falava nem o português, nem o nhengatu, também não falava o alemão, que não tinha nenhuma interlocução de fala, de diálogo, nem com os seus captores, nem com o menino que dividia com ela o mesmo destino, porque eles eram de grupos diferentes. Então, a grande dificuldade era como me aproximar dela, porque eu sentia que toda vez que eu escrevia, era como se ela fugisse. Eu tinha muito essa imagem de fuga, sabe? Toda vez que eu chegava perto do que eu queria, escapava. E eu não tinha uma satisfação com aquilo que estava escrito. Para mim não era nem real e nem fiel. Então, eu já vinha estudando, é uma coisa que eu venho estudando já há algum tempo, é uma parte do meu interesse, que é a vida das plantas. Aí tem o Stefano Mancuso, que tem aquele livro muito bonito que se chama A Vida das Plantas. Eu até vi que tem um novo livro dele aí, não sei se já foi lançado, está em pré-lançamento, e outros autores que também têm esse interesse na vida das plantas tem um amigo que ele é bastante conhecedor da ayahuasca, e a gente conversa muito, e eu achei que seria interessante eu tentar me aproximar dela via um conhecimento que não é um conhecimento ocidentalizante, e fui com medo, porque eu sou a pessoa mais, assim, eu bebo pouquíssimo, eu não fumo, porque tudo isso me tira muito do meu foco, né? Não é nada moral, eu não tenho nenhum problema moral com isso, mas eu tenho um problema pessoal, porque qualquer coisa, dá um peguinha, eu vou embora, nunca mais eu volto, eu fico viajando e não é bom para mim, né? Porque eu preciso de concentração. Mas eu fui achando que eu ia morrer, na verdade. Por que eu fui achando que eu ia morrer? Porque eu sou super alérgica a várias coisas. Eu digo, eu vou tomar esse chá e eu vou cair durinha lá. Mas fui com medo e fui. Aí, quando eu cheguei lá, um lugar bastante sério, um pessoal muito ligado aos Ronicuim, né, o povo Ronicuim. E o mestre que estava conduzindo o ritual disse que eu poderia fazer 2 perguntas ao chá. E as minhas 2 perguntas foram: quem é a minha narradora e como eu posso me relacionar com ela? E eu fui
Era muito interessante, muito engraçado, porque eu fui com duas disposições emocionais. Uma era, eu vou morrer, isso vai dar ruim. E a outra era, isso não vai me pegar. Eu não vou... Eu sou muito controladinha, muito organizada. O negócio não vai me pegar. E pegou bem de jeito, né? E, como a gente diz em Pernambuco, me deu uma lapada. Porque para me colocar em contato com essa menina, o chá me levou para uma situação da minha vida, uma situação que aconteceu quando eu tinha 5, 6 anos. Eu estava com a famosa peia, a Vivian falou, exatamente. Vários conterrâneos aqui, viu, Micheline? Desculpa interromper. Bom. Quando eu tinha 5, 6 anos, eu me perdi do meu pai numa viagem que nós fizemos para Recife. E eu fiquei o dia inteiro perdida. Isso foi uma memória que eu acho que de tanto meu pai dizer, depois que ele me encontrou, para eu não contar para minha mãe, eu acabei soterrando essa memória e eu nunca mais tinha me reconectado a isso. Até um dia, isso eu tinha ali uns 28, 29 anos, estava na casa da minha mãe, a gente estava num jantar de domingo, aqueles jantares de família, e eu não sei sobre o que a gente falava, quando eu olhei para o meu pai e disse, eu acho que a gente falava sobre algum caso de criança perdida, alguma coisa. Eu disse, mas eu me perdi de você. Essa memória veio assim, do nada. Eu me lembrei na hora, né? Mas eu me perdi de você quando eu era criança. Meu pai ficou vermelho, porque ele nunca tinha contado para minha mãe. Minha mãe ficou zangadíssima. Anos depois, eu já mulher adulta, minha mãe, eles brigaram, ficou aquele climão, vamos dizer, meu irmão, ficou uma torta de climão no almoço de domingo. Mas, para mim, também aquilo se resolveu ali. Nunca levei para terapia, nunca, nada. Assim, passou. Comentei aquilo e deixei aquilo para lá. Quando eu tomo esse chá, nessa ocasião, é justamente para esse lugar que o chá me leva. Ele me leva para o dia que eu me perdi do meu pai. E é a partir desse lugar de uma criança perdida, de uma criança assustada, que não sabe se vai conseguir voltar para casa, que eu consegui me conectar de fato com a minha narradora. Depois disso, em 3 meses eu concluí o livro. Caramba. Então, essa foi a pesquisa. E no final do livro, quando eu falo da construção da palhoça, né, que são as referências, a ayahuasca está lá, porque ela também foi... Eu acho que junto com os narradores indígenas, elas são os pilares dessa pesquisa. Uau, então o livro veio da lapada. Que coisa louca, que interessante isso, Micheline. E eu não sabia disso, porque, como eu disse, eu não fui atrás para saber, porque eu queria saber de você como se deu essa construção. Que coisa maravilhosa. Eu achei... Eu achei engraçado os extremos, né? Que ela tava assim, com medo. Vou morrer e... Não, isso daí não vai dar nada. Eu vou tomar e não vai acontecer nada. Eram 2 extremos, né? Janaína, ela respondeu já a minha pergunta. Eu ia perguntar isso. Eu estou terminando de ler, ainda não terminei de ler, mas eu já estava com essa pergunta na cabeça. Ela passou por alguma medicina. E eu queria muito, só que eu falei, eu fiquei com receio de perguntar, porque eu sou nova do grupo, né? Inclusive, quero agradecer, estou super feliz. E é uma oportunidade única poder falar com uma autora, né, do que a gente está lendo. Porque, às vezes, eu sou daquelas leitoras que gostam de depois ir lá e falar com
com a escritora, tal, mas nem sempre a gente recebe um retorno, né? Então, a gente está aqui falando com ela assim, é sensacional. Aí eu fiquei pensando, eu ia perguntar, né, se ela tinha experimentado alguma medicina durante o processo da construção do livro, porque a gente percebe pelos diálogos que ela tem, né, quando ela já está na Europa com o Rio, tudo, assim, é de uma sensibilidade surreal. Mas depois eu vou fazer outra pergunta, mas eu vou esperar um pouquinho. O que foi interessante nessa coisa da miração da ayahuasca foi que eu não fiquei apenas na minha história. Eu vi a menina, tem a cena, se eu estiver dando spoiler, me perdoem, tem a cena em que eles estão indo para Portugal, que eles estão em Portugal e os fantasmas pairam sobre eles. Eu vi também aquela cena. Então, várias cenas que eu transcrevo para o romance são coisas que eu vi na miração. E eu vi muita onça também. Isso é importante dizer. Virou até uma brincadeira nossa, Micheline. Tudo era da onça, a onça vem aí. E a gente colocava os gifs de onça. Acho que o Chico quer fazer uma pergunta. Chico. Vai lá, Chicão. Tudo bom, Micheline? Oi, Chico. Tudo bem? Tudo bom. Eu adorei muito o seu livro. Eu fiquei pensando assim, claro que todo livro ele é muito difícil de ser escrito, né? Mas essa obra, ela me parece que tem algumas questões particulares que você teve que enfrentar, né? Eu acho que esse relato da ayahuasca foi muito interessante, né? Por que eu falo isso daí? Pegando aquela ideia que a Jana havia contado, né, das 3 partes do livro, que faz uma espécie de trançado, tem um tempo histórico e tem um tempo mítico, né? Tem a ideia de que é um romance, portanto é uma forma literária ocidental, e ao mesmo tempo você teve a questão de como contemplar essa linguagem mítica, essa linguagem oral de uma determinada tribo indígena a esse modelo do romance, né? E essa experiência que você teve, acho que foi muito interessante para fazer essa aproximação que você comentou, né? E tentando desdobrar um pouco mais essa perspectiva, caminhando para técnicas literárias, digamos assim, teve alguma estratégia que você usou de uma maneira mais consciente para tentar dar conta de todos esses aspectos, né? Fazer a fala de uma menina indígena do século XIX, cair bem numa linguagem romanesca para o Brasil nos dias de hoje, né? E principalmente pensando que, por exemplo, né, acho que quando a gente lê o seu livro, pelo menos foi a sensação que eu tive, é a sensação de que você vê a cultura indígena pulsando efetivamente na cultura brasileira, né, num espírito brasileiro, mesmo nos dias de hoje, né? E eu gostaria que você falasse um pouco nessa linha, principalmente do ponto de vista da técnica de escrita, de estratégias literárias, enfim. Parabéns pelo livro, viu? Muito, muito bom. Obrigada, Chico. Eu não sei dizer exatamente sobre as estratégias, porque é sempre muito tentativa e erro, né? Uma das coisas que eu faço, isso eu faço tanto no meu trabalho poético como no trabalho em prosa, é a leitura em voz alta. Eu vou escrevendo e vou lendo. Isso me dá uma noção de se aquilo soa como uma verdade ou se aquilo
se aquilo guarda alguma característica artificial. O entrelaçamento dos tempos, né, tanto o tempo mítico quanto o tempo histórico, de certo modo, é uma coisa que eu já venho exercitando nos meus romances anteriores. O meu primeiro romance, que se chama Nossa Teresa, Vida e Morte de uma Santa Suicida, ele já coloca essa estratégia de vários tempos, de várias vozes umas se dobrando sobre as outras, numa certa polifonia. No meu segundo romance, que na verdade são 3 romances, porque é uma trilogia, então é um romance em 3 capítulos, que eu chamo de trilogia infernal, mas ele é composto de Aqui no Coração do Inferno, Peso do Coração de um Homem e... Nossa, olha a memória da pessoa. E O Amor, Esse Obstáculo. É um romance mais contemporâneo, de certo modo, porque ele trata de questões de hoje também, de questões históricas, é um romance histórico também, mas ele vai para os porões da ditadura militar, né, e como aquela violência ela entra na casa e na família das pessoas, e é uma coisa que eu venho, assim como eu já disse, que eu venho exercitando, né, esses atravessamentos. Às vezes dá certo, às vezes não dá. Mas eu não sei dizer assim, eu não sei responder objetivamente essa pergunta, porque é muito subjetivo, é muito da minha percepção daquilo que eu estou escrevendo e daquilo que eu estou ouvindo, né? Porque é curioso isso. Tem aquela que está escrevendo, que é uma, e tem aquela que escuta o que a outra escreveu, que é a mesma, na verdade, né? Isso é um pouco de esquizofrenia. Mas é diferente. Então, eu tento, nessa escuta, ter um ouvido leitor, sabe? Não sei se eu estou me complicando, se estou me enrolando muito. Mas é isso. É muito do que essa que está escutando se emociona e do quanto aquilo tem de verdade para ela. E acontece muitas vezes de eu escrever uma coisa e achar que está incrível e deixo descansando, né? Deixo fermentando. E daqui a 2 semanas, aí eu abro para ler em voz alta e eu acho que está tudo muito, muito ruim. Então, não sei, eu acho que eu não te respondi. Mas tudo bem. Respondeu, sim. Alguém mais quer fazer alguma pergunta? Se não, tem uma para fazer. Jana, posso falar rapidinho? Vai, Ju. Licença, primeiramente agradeço por estar aqui, é a primeira vez que eu participo também. Micheline, seu trabalho é incrível, me pegou demais. E eu acho que você falando sobre seu processo de escrita, me chamou a atenção para um trechinho do livro, que eu vou tomar liberdade. Posso ler esse trechinho, gente? Está em que página? Página... Sei, deixa eu... Página 23. Do Kindle ninguém sabe, né? Do Kindle eu não sei, gente. É um trechinho que começa a falar da Josefa. Era sobre a Josefa que eu ia falar também.
Não, mas Ah, Então, mas essa a gente já emenda, Jana. já emenda tudo. Vai, Ju. Tá no meio do parágrafo e começa no por um instante. Por um instante, como se adentrasse num estado de sonho, é como se ela mesma pudesse estar dentro e fora, como se fizesse parte da chuva que cai, com todos os seus ruídos, sem deixar de ser uma mulher sentada ao lado de um homem. Esse trecho ficou para mim assim como essa descrição mesmo desse estar de ser duas, não ser apenas uma. E para mim ficou a palavra que foi de fronteira entre a pesquisa, o sonho, a pesquisa e a ayahuasca, e essa fronteira também, que é essa viagem feita pelas crianças. Então, não sei, quando você falou sobre o seu processo, eu lembrei desse trecho. Acho que você foi certeira, Júlia, no trecho. E eu nem lembrava dele. Mas é isso, essa percepção de multiplicidade, que ela não se refere só ao pessoal, mas à multiplicidade do tempo. Isso é uma coisa que, para mim, é muito cara, porque, pessoalmente, eu não consigo acreditar nessa ideia ocidental, vamos lá de novo, de passado, presente e futuro. Eu acredito mais no tempo como uma dobra, ou como dobras, né? Dobras de tempo. E nessas dobras de tempo, aí a gente vai pensar numa coisa que parece ficção científica, mas não é, que são os multiversos. E há várias, na teoria dos multiversos, há várias versões. O que eu me pergunto é porque a gente não se permite vivenciar essas várias versões de nós mesmos, aqui e agora. Né? Então, eu acho que você foi muito feliz na escolha do trecho. Obrigada. Eu que agradeço. Chico, alguma consideração? É muito bom essa ideia, né, dessas várias versões, né, e de uma certa forma parece que aquela experiência que ela teve foi até um pouco isso, né, um pouco daquela coisa da busca de algo que está ali enterrado no inconsciente, né, acho que essa experiência dela permitiu uma ponte com a personagem E, né, e uma coisa que eu senti muito, assim, do romance também, foi uma ideia do Walter Benjamin, daquelas teses sobre o conceito de história, quando ele faz um comentário mais ou menos assim, que não basta apenas pensar numa redenção do presente, né? É preciso fazer a redenção dos nossos mortos, né? Me parece que o romance é isso do início ao fim, né? E eu li também, andei vendo algumas entrevistas que você deu, e numa delas você fala que o tema da morte é um tema muito importante na sua literatura, né? Eu queria que você comentasse um pouco essa ideia dessa redenção do passado, ou pensar um pouco essa questão de uma possibilidade de emancipação, de uma liberdade, a partir dessa ideia de dobras temporais que você fala. Eu pensei muito, eu penso muito a esse respeito, mas eu pensei muito de 2018 para cá, com o resultado terrível das últimas eleições, como parecia que a gente, um dia parecia que a gente
estava em 1964, outro dia parecia que a gente estava em 1968. Aí, com a chegada da pandemia, aí eu fui ler o Decamerão, né? E, de repente, parecia que a gente estava vivendo... se você ler as primeiras páginas do Decamerão, você vai ficar chocado. Eu fiquei chocada, porque parecia que estavam falando da gente. Então, eu acho que o passado, ele nunca deixa de acontecer. Como ele nunca deixa de acontecer, é preciso que... E essa é um pouco a ideia de Exu, né? A pedra que foi atirada ontem atingiu o seu alvo hoje, né? Então, é um contínuo, né? E eu acho que o pensamento cartesiano, ele tem essa desmobilização, essa capacidade de desmobilização do passado, quando ele diz que o passado já passou. E não passou. O passado, ele se presentifica todos os dias e ele nos lembra que ele está aí. E às vezes ele nos lembra de formas que parecem absurdas, sabe? A gente está em 2021 ou em 2020 falando em AI-5. Em 2020 a gente falar em Doutores da Peste, sabe? Parece que o roteirista enlouqueceu, né? Às vezes E eu acho que não é nada disso, é só o passado dizendo, olha, ficou isso aqui, tem que resolver isso aqui, tem que resolver isso aqui, tem que resolver isso aqui. Não adianta jogar para debaixo do tapete, né? E essa presentificação do passado, ela cobra uma postura nossa, né? Porque aquelas crianças, Miranha e Juri, são as mesmas crianças que a ministra Adamares facilitou que fossem tiradas de suas famílias há alguns anos, né? Então, se a gente não está atento para isso, a gente vai ficar sofrendo muito. E eu acho que toda a base do nosso sofrimento é a gente, e principalmente aqui no Brasil. Vejam bem, eu comecei a conversa dizendo, na Alemanha, em Munique, existe um grupo de estudos decoloniais que se debruça sobre a história dessas crianças. Aqui no Brasil eu encontrei pouca coisa, porque a gente não olha para o passado, porque a gente acredita nessa balela cartesiana de que o passado já passou, que o passado é coisa de museu, né? E várias outras coisas que nos faz descolar, né, dessa ideia, não dessa ideia, desse fato de que o tempo, ele não é nem cronológico, ele só é cronológico no sentido estritamente político e prático. Mas, de fato, não é. As pessoas continuam sendo arrancadas de suas casas. Os conflitos no Oriente Médio, eles são os mesmos. Alguém falou aí no Krenak. O Krenak, ele diz, a gente está em guerra. Acho que é o Krenak que diz isso. A gente está em guerra desde 1500. Essa guerra nunca acabou. A gente pensar a história como saltos temporais não leva a gente para lugar nenhum. Só leva a gente a uma alienação de quem nós somos e de quem nós podemos ser. E de quem nós fomos também. Uau!
que posso dizer depois disso, né? Perfeito esse cruzamento entre o passado e o presente, sem essas dissociações. Perfeito, Micheline. Obrigada. Rol, queria falar, perguntar. Pois é, eu ia falar, mas agora, depois que a Micheline falou, né, eu vou só chover no molhado. Mas é que eu tava, antes de entrar aqui, né, nesse encontro, eu tomei um banho e eu fiquei refletindo, né, tipo, o que eu vou falar, né, enfim. Eu só queria agradecer e falar que a escrita dela é incrível e que é muito lírico e poético, né. Mas eu fiquei pensando nisso também, nessa questão do tempo, né, na escrita dela. Porque ao mesmo tempo que ela está ali relatando algo que aconteceu no século XIX, as histórias se cruzam, né? E aí, de repente, se cruza com a história da Josefa, que está acontecendo aqui pertinho, na Avenida Paulista, naquele museu que ela já comentou que é o Itaú Cultural, que tem a ver com a vida dela também. E aí tem uma terceira, né, coincidência, que é a questão que ela contou da ayahuasca, que fez ela lembrar de quando ela tinha 5, 6 anos de idade e se perdeu do pai numa viagem a Recife. E além disso, também uma outra coisa, essa conexão de passado, presente e futuro, ou esse tempo que ela fala que não acredita, né, que o tempo é o tempo, é quando ela relata ali que a Josefa foi até Munique e recebeu uma mensagem de que uma vereadora negra do Rio de Janeiro tinha sido morta e que ela era ativista e tal. E aquilo pesou tanto. E também o fim do livro também é muito emocionante, porque ela vai, né? Quer morrer, índio? Você quer morrer, índio? Com trechos do passado não resolvido e também do presente, que são o quê? Completamente os mesmos, né? São repetições de fatos não resolvidos ao longo da história do Brasil. Então, era isso que eu queria falar. Perfeito. Olá, gente, boa noite. Juliana, Recife. Estou chegando agora. Prazer estar com vocês. Só pegando também esse gancho principalmente desse final, né? Porque Caroline foi falando agora e eu fui me arrepiando, assim, exatamente quando eu estava lendo. Esse final me emocionou muito. O livro todo, de modo geral, me emocionou bastante, né? Mas o final, quando fica muito evidente, pelo menos para mim, ficou muito mais evidente esse link que ela faz, e que a gente está conversando agora, dessa história do passado com o presente, o futuro, né? E esse passado que está sempre vindo à tona e pedindo contas, né? Pedindo para ser resolvido ou qualquer coisa assim. Esse final ele é muito significativo, assim. Eu realmente fui terminando o livro toda arrepiada e dizendo, gente, dava para ter terminado mais leve. Não. No sentido da brincadeira mesmo, porque assim, realmente foi uma coisa que me mexeu muito, né, esse final. Eu, inclusive, agradeço bastante, porque eu acho que tem que fazer essa chacoalhada mesmo, né? A gente tem que pensar nisso que Micheline está trazendo, que é esse passado que não passa, né? Esse passado que quando a gente deixa aí alguma coisa em aberto, ele vem à tona e vem para pedir as contas, né? E dizer, resolve, porque lá atrás ficou alguma coisa mal resolvida, né? E hoje a gente está nessa situação que a gente não precisa nem comentar muito. É isso. Eu estava pensando agora, mudando um pouquinho do foco, eu queria que você falasse um pouco, Micheline, que você usa muito o vocabulário miranha, né? No livro. Nhengatu, é assim que se fala? Nhengatu. E você cria uma linguagem própria para a onça também, né? Esse personagem que é místico, que, enfim, que carrega. Deixa eu te dizer uma coisa. O Nhengatu é a base do português que a gente fala hoje no Brasil. Ele era chamado de língua geral, era a língua que foi
criada para que colonizadores e indígenas conseguissem se comunicar. Várias coisas que a gente usa hoje, principalmente palavras de origem indígena, mais anasaladas, por exemplo, quem não é pernambucano talvez não conheça, uma expressão xenhenhen. Alguém já ouviu falar no xenhenhen? O xenhenhen, esse nhenhenhen, é uma das contribuições do Nhengatu para a língua portuguesa. O Nhengatu se falou até o Marquês de Pombal proibir que se falasse o Nhengatu e instituiu que se falasse o português castiço, que na verdade nunca deu certo, porque a cultura ela é um rio, né? Um rio, e você não para o rio, né? Então, as palavras do Nhengatu elas foram incorporadas, né? Muito do nosso vocabulário vem dessa incorporação, tanto de palavras de origem africana, dos vários povos da diáspora africana, como essas palavras dessa língua que era a língua que era falada pelo povo, né? Essa mistura de português com língua indígena. O vocabulário miranha é um outro vocabulário, é uma outra língua de um outro tronco linguístico. E para usar essas palavras miranha, eu usei um dicionário, na verdade não chega a ser um dicionário, um pequeno vocabulário de palavras miranha de uma pesquisadora da Colômbia, porque o povo miranha ele se espalha, né? Ele se espalha pelas várias Amazônias, né? Não só a Amazônia brasileira. Já a linguagem da onça, aí é outra história. Na verdade, tem um pouco da onça, né? Da onça do meu tio, o Iauaretê, essa imensa contribuição que o Guimarães Rosa fez com sua literatura. Tem um tanto de invenção, né? Ali tem palavras que eu uso, expressões engraçadas que eu uso aqui, que eu uso com os meus filhos desde pequeno, invenção de palavras. E tem uma coisa engraçada, tem uma crença que é a crença na linguagem dos bichos, né? Eu fui uma criança que eu tive 2 avós exímios contadores de história, e ambos com histórias do tempo que os bichos falavam. Então, essa memória do tempo que os bichos falavam, ela foi muito importante para mim, para a composição da linguagem da onça. Porque tanto o meu avô paterno quanto o meu avô materno, eles eram contadores de história muito performáticos. Então, havia toda uma característica linguística e de invenção na fala deles ao contar essas histórias. Então, essa forma de a onça falar vem desse cruzamento, tanto de referências literárias, tem outros autores que falam, né,
disso, da língua dos bichos, né, quanto dessas outras referências afetivas e de memória. Perfeito, muito obrigada por responder. Alguém quer fazer mais uma pergunta? Não? Eu queria, Micheline, você falando agora também me veio a lembrança, essa questão, você é arco-verdense, né? E Arco Verde é terra chucuru. Então, eu imagino que também chucuru é uma tribo indígena da região, né? Da cidade de Arco Verde. Então, eu imagino que isso também tenha ramificações para essa sua história contada agora. Não sei, me veio agora esse pensamento, se você faz esse link, se tem alguma vivência tua em Arco Verde, com o chucuru, enfim. Sim, Juliana, que bom que você puxou essa ponta. Arco Verde é a primeira cidade do sertão pernambucano, e Arco Verde está no entroncamento de vários povos que foram povos muito aguerridos e ainda são na defesa dos seus direitos. Foram povos que quase foram dizimados na Guerra dos Bárbaros, né? É uma guerra que poucas pessoas sabem, poucas pessoas têm conhecimento da Guerra dos Bárbaros, que foi a guerra que os colonizadores empreenderam contra os povos indígenas do interior do Nordeste, que eram povos muito guerreiros e Arco Verde está ali, entre os Chucuru, os Capinauá de Buíque, Buíque é onde Graciliano passou a infância e onde as memórias de infância de Graciliano Ramos são daquela região de Pernambuco. E isso, Capinauá de um lado, Chucuru de outro e Funiô do outro lado. Funiô é mais ligada à minha família, porque eu tenho qual a palavra para isso, para as pessoas que vieram antes? Ancestrais. Eu tenho ancestrais Funiô. Eu não me coloco como uma escritora indígena, porque eu acho que seria desonesto. Primeiro porque essa ancestralidade indígena, ela foi muito arrancada da minha família. Minha família, ela se embranqueceu. É uma família branca, né? Tanto culturalmente quanto epidermicamente. Mas aquilo que eu falava do rio subterrâneo da cultura, né? Depois, eu estudando, eu vi que vários mitos Funiô eram coisas repetidas por minha avó, né? E que talvez ela nem soubesse. Então, várias coisas, vários modos de vida e de estar no mundo indígenas foram passados dentro da família como não indígenas. Né? E, por exemplo, quando eu digo hoje, publicamente, que existe sim uma ancestralidade indígena, aí eu recebo uma mensagem dizendo: seu tio fulano de tal está puto porque disse que não tem índio na família, não. Sabe? Então, é uma herança, mas não é uma herança que foi muito, como de todo mundo, né? Isso é uma frase que o Viveiros diz, que eu acho uma frase assim, genial,
que ele diz: no Brasil todo mundo é índio, exceto quem não é. Aí eu parodio a frase dele e digo: no Brasil todo mundo é onça, exceto quem não é. E quem não é onça, para mim, é caça. Uou! Maravilhosa. Então, eu nasci ali, na verdade eu nasci em Recife, né? Mas a vida toda, a minha infância e juventude, eu vivi nesse enfrentamento dessas culturas. Alguém falou, Cacique Marquinhos, primeiro prefeito eleito de Pesqueira, e o Tribunal Eleitoral não quer dar o direito dele de assumir a prefeitura. Por quê? Porque há alguns anos atrás, e ele vem sendo perseguido desde então, houve uma manifestação, alguns indígenas trocaram fogo num monumento, né? Esse país onde o monumento vale mais do que a vida, onde a vitrine do banco é mais importante do que a pessoa. E ele, como era um dos chefes da manifestação, ele foi responsabilizado criminalmente. E ele é ficha suja por causa dessa manifestação. Então, é o primeiro líder chucuru a ganhar as eleições, e até agora está essa briga para assumir. E vocês sabem quem são os mandatários de Pesqueira? Os mandatários de Pesqueira é a família Maciel, do ex-presidente Marco Maciel, que se alia ao bispo, à Igreja Católica de Pesqueira, para tirar a terra dos índios. Então, eu cresci vendo Chicão, que era o pai de Marquinhos, que foi assassinado, entrando em Arco Verde com o seu povo para reivindicar os seus direitos, sequestrando Nossa Senhora do Livramento, a imagem de Nossa Senhora do Livramento, porque a igreja pegou a imagem de Tamaim, que é a divindade do Xucuru, e levou não sei para onde. Eles invadiram a igreja, a igreja de Arco Verde, e pegaram a Nossa Senhora do Livramento. Então, a gente pode dizer que é diferente de 1500? Não pode dizer. É exatamente a mesma coisa. É um contínuo. Não desassocia, né? Uau, que aula! Que aula! Eu só queria falar porque eu falei isso do prefeito Marquinhos, eu sou de Arco Verde também. E para mim foi muito emocionante quando ele foi eleito. Assim, a cidade se comoveu bastante com a eleição dele. Então, e aí depois que ele foi eleito, que começou a vir essa história que ele não ia poder assumir. E aí, enfim, essa história realmente mexe muito comigo também. Assim, eu fico realmente bastante indignado, assim, porque foi um momento muito emocionante assim, pro pessoal daqui. Assim. Então, eu queria ter pontuado isso por causa disso também. Você é de Arco Verde, Matheus? Sou de Arco Verde. Eu moro em Recife, mas sou de Arco Verde. Ah, que legal. Saudade de lá. Tô louca para ir lá. Essa pandemia infernal. Faz tempo que eu não vou também. Também quero, hein? O São João de lá é muito bom, viu? De novo, não queremos ir São João. De novo. Melhor São João do Nordeste é o São João de Arco Verde. Não fala isso da minha mãe, que ela fala que é de João Pessoa. Cada um vai defender o seu, né? Cada um tem o seu. Micheline, agora me diz uma coisa aqui. A Josefa, que eu queria falar sobre ela, né? Não
Você fez essa associação, vocês meio que estão na exposição, né? Sweeney rompe a vida da Josefa também, assim como a sua, que conhece as crianças, né? E aí o destino dela é meio que impactado através disso, porque ela aí vai buscando a origem mestiça dela e tudo mais. Você acha que isso meio que aconteceu com você também? Você é a Josefa? Bom, Eu fiquei muito assim, lendo o livro, e eu ficava, gente, será que tem relação Josefa, Micheline? Conta um pouco pra gente. A Josefa é uma personagem da qual eu gosto muito. Estou vendo aí que várias pessoas tinham essa pergunta. Mas quando eu criei a Josefa, eu criei a Josefa como uma metáfora. Uma metáfora da gente, minha e de cada brasileiro que não sabe exatamente quem é. Eu emprestei para ela o nome das minhas avós e da minha mãe, porque eu sou uma ilha cercada de Josefas por todos os lados. Eu estou escrevendo um poema sobre isso, porque é muito curioso, porque a minha mãe se chama Josefa, a minha bisavó materna se chama Josefa e a minha avó paterna se chama Josefa. Aí eu disse, com tanta Josefa assim, eu vou dar o nome da minha personagem de Josefa. Eu empresto para ela esse nome e empresto para ela a indignação com a qual eu tive que lidar quando eu vi as crianças quando eu vi a imagem das crianças na exposição. Então, aquela indignação que ela sente é emprestada de mim. Mas é só, porque, na verdade, eu sempre soube. Né? Eu sempre soube. Quando eu não sabia, ainda assim eu já sabia quem eu era e de onde eu vinha. Né? Eu nunca tive essas questões identitárias. Né? Porque quando a minha avó me dizia que eu tinha vindo da Mata do Cariri, eu vou explicar para vocês o que é a Mata do Cariri. Na minha família, a Mata do Cariri é uma espécie de terra sem males. É lá onde os bichos viviam. Desculpa, é lá onde os bichos ainda vivem e falam. Né? É um lugar onde os bichos falam. É o lugar onde as crianças ficam antes de nascer. Um lugar de grandes florestas, onde nunca há tristeza. Uma terra sem males. E essa mitologia da Mata do Cariri, embora exista um Cariri, né, o Cariri cearense, mas não era o Cariri cearense, era esse lugar mágico. Era uma coisa passada para as crianças da minha família pela minha avó. E quando eu descobri que na mítica Funiô existe uma Mata do Cariri, como essa, que é um lugar sem males. E a minha avó dizia para mim, olha, a minha avó era índia pega a laço. E ela dizia isso, embora o filho dela fique zangado hoje, mas ela dizia isso com muito orgulho. E ela não é mais viva, mas se você olha uma fotografia dela, você vê os traços. Se você vê uma fotografia da minha mãe, que é muito parecida com ela, você percebe os traços. Então, eu sempre soube, desde muito nova, de onde eu vinha, então não tenho essas questões. Mas eu sou muito boa observadora. E vejo, por exemplo,
em primos meus que foram criados muito juntos, que eles têm essas questões. Embora a gente tenha tido a mesma avó, tido as mesmas, ou quase as mesmas referências, eles estão naquele lugar que eles não sabem quem são. Então, quando eu criei a Josefa, eu criei a Josefa como quase como uma metáfora, assim, mas como uma figuração desse povo que se acha branco, sabe? Que acha que porque tem a pele branca, é branco, como aquela história, como os personagens de Bacurau. Nós somos como vocês, né? E não somos. Exato, o que a Lívia falou, porque tem um sobrenome europeu, sabe? E esquece que os seus antepassados europeus vieram para cá fugindo da fome, cheio de piolho e lombriga na barriga. Né? Então, esse povo que se quer branco não sabe que é indígena. É o meu tio, filho da minha avó, que diz, não tem índio na família, não. Conversa, que mentira é essa, sabe? Enfim, um pouco. Janaína, peço licença rapidinho, porque senão eu vou perder o fio da meada aqui. Gente, pelo amor de Deus. Vamos usar a Micheline. Micheline, são vários trechos que você está falando e eu estou aqui. Nossa, tá difícil até de acompanhar, porque vem muita coisa que eu queria falar com você. Assim, eu me emocionei demais com o livro. Né? E lindo eu lendo na escola, disfarçando, porque eu estava lá chorando, olhando no celular e lendo. Com o trecho onde o rio tenta proteger a menina para que ela para que ele não chegue até a aldeia, né? Um trecho assim. Ele vai falando, é como se ela ouvisse o rio falando, né? Não, aí entra tronco, entra mosquito, entra tudo. Na hora que eu fui ouvindo aquilo, ouvindo, eu fui sentindo mesmo, como se eu também estivesse ouvindo. Eu separei um trecho sobre a Josefa, que ela fala que sabe que é apenas uma mulher que pretende se manter de pé por si mesma, e naquele momento acha que isso é muito. Micheline, você falou, quando você fala que a Josefa ela é uma metáfora, você representou assim nós mulheres de uma forma magnífica, sabe? E isso é muito, muito, muito fantástico e assim, meu coração é extremamente grato por conseguir ler isso, conseguir entender o que se passa comigo através da sua escrita, sabe? E assim, não tem como eu fugir da minha ancestralidade, eu como iniciada, filha de Oiá que sou, né? E eu preciso dizer que nós que somos de Ançã somos leopardas fêmeas. E aí eu vou ter que te perguntar isso. Se você falou de Exu, então eu peço permissão para falar sobre isso. Quais são as suas próximas pretensões, assim, na escrita? Se você pretende explorar esse lado dos orixás, da ancestralidade, fazer uma correlação disso com a cultura indígena, porque eu acho que é um caminho muito rico, que com a sua capacidade de acessar essas linhas de tempo e espaço, eu acho que pode ser um caminho extremamente rico para você nos presentear com outros livros maravilhosos como esse. Se você pensa em alguma coisa em relação a isso. Obrigada, Vivian. Obrigada por suas palavras, por sua leitura. Eu tenho alguns projetos, né, para o futuro. Esse livro que eu estou escrevendo agora, que é uma história que diz respeito a como as igrejas evangélicas conseguem destruir os laços mais íntimos e mais fortes que as pessoas têm, como elas têm conseguido isso, obviamente sem generalização, né? Mas a igreja evangélica como uma figuração do mal, né?
não como o mal em si, mas como uma figuração do mal que tem se tornado. É com esse livro que eu estou batalhando agora. E eu digo que é um livro que é uma história de detetive, porque parte de um crime, né, para desvelar esses mecanismos. Um outro projeto que eu tenho é o de transformar a minha trilogia numa tetralogia, que é uma coisa na qual eu venho pensado há ainda uma ponta da história para contar e eu não tinha me dado conta. E, na verdade, são 4 projetos, não são 3. Eu espero conseguir, nos próximos anos, dar conta disso tudo. Escola em tempo integral para ter tempo, né? Por favor. E aí tem uma outra história que é a história de... A Janaína Moitinho disse que adora a trilogia. É uma querida. Tem uma outra história que é uma história de bruxas, que é um tema o qual... essa das igrejas evangélicas é um pouco uma história de bruxa também, mas não como essa outra que eu estou pensando. E tem mais uma que é histórico, que é a história dos ciganinhos. Foi um ataque xenofóbico que aconteceu há alguns anos atrás contra uma comunidade cigana, e eu penso em algum momento em escrever a esse respeito e, nesse sentido, trazendo essas vozes que não são vozes audíveis. Sobre os orixás e esse universo riquíssimo da cultura africana e afro-brasileira, eu não me sinto com propriedade para escrever, porque eu conheço, mas eu não conheço tanto quanto eu conheço a cultura indígena. Não é uma coisa da qual eu tenha essa apropriação, sabe? Então, assim, não é uma coisa que eu pense como projeto futuro. Acho que tem vozes muito mais fortes e mais interessantes para escrever a respeito. Obrigada, Micheline. Rô, você queria ler um trecho sobre a Josefa? Ah, sim, queria ler, que foi um trecho que eu me identifiquei muito, né? E ele tá destacado aqui, eu criei um destaque no Kindle. E aí eu só queria ler também porque tem muitas características da Josefa que são características que eu acho que cada uma das mulheres aqui do grupo deve ter se visto em alguma delas. Eu vou ler a que eu me identifiquei. Que página, Caroline? Eu não sei, porque o meu tá no Kindle. Tá tipo bom. Na metade do livro, tá aqui 54%. Josefa é uma mulher que fugiu. Em todo lugar do mundo, em qualquer tempo, há uma mulher fugindo. Quando uma mulher foge, invariavelmente foge de sua história, de um passado incômodo que se materializa numa relação abusiva, ou de uma vida que se afigura mesquinha ou limitante, ou dos ecos de algum fracasso, ou de uma vida que não soube ou não pôde se reinventar. Eu achei esse trecho assim fantástico e é isso, sabe? Eu já me vi fugindo muitas vezes. Então, eu sou Josefa também. Somos todas um pouco, né? Foi bem isso que... É isso mesmo, Lívia. Somos todas. A Micheline só emprestou a voz, mas
Eu também eu senti essa identificação também, quando eu li. Gente, já estamos a 1h30 de encontro. Eu queria ficar aqui pro resto da vida, mas a Micheline deve estar muito cansada também, né, Micheline? Respondendo aí várias perguntas. Se alguém quiser fazer a última pergunta, vai lá, Jana. Vai lá, Xará. Oi, gente. Boa noite. Sou muito fã da Micheline faz um tempão já. A trilogia eu só li na pandemia, porque eu tenho mais dificuldade de ler os romances. Eu já li a poesia dela, acompanho muito tempo já. Geografia Íntima é um dos meus livros favoritos. E eu ia perguntar justamente isso, porque lançou recentemente, né, Micheline, O Movimento dos Pássaros. É um livro lindo. E eu ia te perguntar duas coisas, que é a recepção do público, né, quando é um romance, a recepção do público quando é um livro de poesia, e os seus processos de organizar isso. Como né? Se o poema ele vai surgir do meio da pesquisa, se você desenvolve, se você guarda notas. Como eu escrevo poemas também, eu fico com essa dúvida, né, Paulo? Gosto de saber os processos de acompanhar e até a organização do livro. Então, o Movimento dos Pássaros, particularmente, não sei que não é o alvo de hoje, que é a UNSA, mas é um material final riquíssimo, é uma parceria que você estabelece com a Martelo também, eu ressalto que é incrível pra gente, e enfim, tem uma coesão também, né, você percebe que não estão desconectados os poemas, então minha pergunta vai meio nesse sentido, e obrigada por tudo. Obrigada, Janaína. Obrigada pela pergunta. O Movimento dos Pássaros, ele é um livro que surge a partir da morte de uma criança no Mar Egeu. Vocês devem lembrar, alguns anos atrás, uma criança refugiada. E ele surge dessa indignação. Em geral, quando eu começo a escrever um poema, ou uma série de poemas que tocam no mesmo ponto, eu percebo já ali o projeto do livro. Então, aconteceu isso com Geografia Íntima do Deserto, aconteceu isso. Existe um projeto e existe uma obsessão com um determinado tema. No caso de O Movimento dos Pássaros, é esse tema do migrante, do refugiado, das pessoas sem lugar. E eu uso a imagem do pássaro como símbolo, signo disso, dessa errância do ser humano entre ser migrante, entre ser refugiado, entre ser expatriado. E às vezes eu tomo nota, às vezes não. Às vezes, o poema, por exemplo, esse poema que eu disse, eu estou escrevendo um poema sobre ser uma ilha cercada de Josefas por todos os lados. Eu não escrevi nenhuma linha, eu estou escrevendo o poema, mas estou escrevendo o poema aqui. Assim, ele já faz uns dias que eu penso nele. Então, às vezes, eu só sento e escrevo, né, porque ele já vem sendo gestado, já vem sendo pensado, refletido. E às vezes eu faço anotações, escrevo, reescrevo, é muito inconstante esse processo, assim. Quando eu estou escrevendo um romance, muitas vezes eu estou escrevendo ao mesmo tempo, e aconteceu isso com o Movimento dos Pássaros. Ele foi um livro que foi sendo escrito ali lado a lado com o som do rugido da onça, embora tratem de coisas diferentes e similares, né, porque são crianças que são arrancadas de sua casa, mas não tem nenhuma menção direta a elas
no movimento dos pássaros. E é isso, a gente vai separando as coisas do jeito que dá. Mais alguém? Aqui, eu fico aqui, a última, gente, a última. Ai, gente, então acho que é isso. Micheline, de coração, eu queria ficar aqui mais 3 horas ouvindo você falar, com essa sua voz mansa, com essa sua genialidade. Eu não tenho como agradecer a sua disposição, o seu tempo. Quem não era fã, ficou agora. Seu livro é uma obra-prima. Tenho certeza aí que vai ganhar muitos prêmios e vai ser muito falado ainda. Muito obrigada de coração. Você é incrível. De verdade. Seu livro é lindo. Eu quero agradecer muito a vocês, agradecer a leitura, agradecer esse encontro, né? É uma coisa que eu tenho repetido a exaustão, que as pessoas se encontrarem para falar de literatura é resistência também, é insurgência também, né? E só tenho a agradecer a vocês, foi maravilhoso escutar vocês, pensar junto com vocês sobre o som do rugido da onça, e se cuidem, sobrevivam a isso, porque a gente tem muita conta para cobrar. A gente vai ser um sarau inteiro para cobrar dessa galera que está devendo para a gente. Alguém pediu uma foto com o livro para tirar? Sim, vamos tirar uma foto com o livro. Deixa eu buscar o meu rapidinho. No final do encontro a gente sempre tira uma foto oficial. Eu gravo, né? E faço a foto. E aí eu tô aqui preparando já, porque eu nunca saio com o livro na mão, porque é muita coisa para eu administrar. Então eu já tava aqui assim, ó. Dessa vez eu vou conseguir. Mas agora eu tenho que arrumar também um negócio aqui, gente, para eu tirar a minha câmera para parar de borrar. Peraí. Micheline, você autoriza a gente a gravar e postar no YouTube? Claro. Exato. Me marquem. Com certeza. Peraí. Deixa eu ver se eu acho a capa aqui. No link. Ai, não aguentei. Ai, vai ser assim mesmo. Não achei a capa. Então tá, gente, eu vou contar até 3. Não tá aparecendo nada no meu, né? Eu vou contar até 3 e aí a gente sorri, tá? 1, 2, 3. Peraí. Teve até um rugido. Vocês ouviram? O rugido da onça. Olha, tem sido uma constante, sempre tem acontecido. Não é por nada não, mas... Se vocês quiserem mais uma... Hoje, Ana, não tá saindo seu rosto não, viu? Tá saindo só o livro. Só fica aí o feedback. Ai, ó, o meu já sumiu. Ó, vou tirar mais uma então, pessoal. Ó, 1, 2, 3 e X. Vai, aparece aí, gente. Foi. Agora foi. Micheline, obrigada a todo mundo. Obrigada também, gente. Obrigada, gente. Obrigada, tchau, gente. Obrigada, gente. Boa noite. Obrigada. Tchau, obrigada, gente. Tchau. Obrigada, Jana. Valeu. Obrigada, Jana.